você mesmo, você sente como se você estivesse correndo atrás do vento e que sua vida não tivesse sentido nenhum? Pois é. Hoje eu quero falar sobre um livro muito importante que eu li e que me fez abrir os olhos para uma nova forma de gerenciar essa quantidade de possibilidades que existe hoje na nossa geração. Porque parece que todo mundo quer que a gente faça tudo ao mesmo tempo e que a gente esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não é possível, não tem jeito de você achar significado na sua vida se você nem souber para onde você está indo. A sensação que a gente tem no final do dia é que a gente está controlando um carro desgovernado, sem saber para onde a gente vai. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então o livro ele trata três pontos muito importantes na nossa vida, que é escolher, eliminar e falar não, e aprender a falar não. Então, o livro traz propostas, histórias, fala muito sobre disciplina, sobre você ter propósito divino. Então, um livro muito importante, vai te ajudar tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, ele fala sobre a busca disciplinada por fazer menos. Porque não tem como você fazer bem muitas coisas. Se você fala sim para muitas coisas, você vai ser uma pessoa mediana na vida. Você precisa ter foco e saber escolher o que você faz é uma questão de essencialidade, de saber o que é importante. E a gente precisa aprender isso. Então, no livro, quando ele fala sobre escolher, é sobre você fazer as melhores escolhas, sobre você explorar, avaliar, identificar os pontos vitais quando você for tomar uma decisão, né? Escolha o que lhe traz mais contribuição e significado. Isso em tudo na vida, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Você precisa desenvolver uma visão de futuro, né? Escolher sempre o que tem sentido para você. Se você dividir a sua energia entre várias coisas, não tem como você ser muito bom em algo, né? Até na capa do livro mostra essa questão aqui é de você fazer muitas coisas, então você distribui a sua energia. Se você foca energia em resolver cada coisa ou de focar em cada situação, você coloca toda a sua energia naquilo, você fica mais eficiente para fazer, além de concluir mais rápido muita coisa. Então, o ideal é que você escolha o que vai fazer. Ele até fala que o essencialista, né, a pessoa que busca o que é importante, ela tem muito esforço em escolher o que vai fazer. E quem não é essencialista, que é a grande maioria do universo, ele tem muito esforço em fazer várias coisas. Então ele se esforça para acordar cedo, ele se esforça para ir para o trabalho, ele se esforça para ir na reunião, ele se esforça para correr em outra reunião. Ele não define o que é prioridade. Então a energia dele é distribuída. Por isso que ele fala que um dos tópicos importantes é a gente saber escolher primeiro. Você colocar muito esforço na escolha, né? Ele fala, por exemplo, para tirar da sua vida, né? As palavras eu tenho que. Você não tem que nada. Você tem que fazer o que você acha que é importante. Então, ao invés de você falar eu tenho que, você mudar para eu escolho isso. Então, você não tem que dar conta de tudo, você não tem que ir em todas as reuniões, você não tem que correr sem freneticamente. Você tem que escolher. E isso muda a sua forma, a sua percepção do que fazer. Ele cita também no início do livro, ele cita uma situação, fazendo um paralelo com a nossa vida, sobre um armário de roupas, né? Que 80, 70% do que você tem no armário você não usa. Você pode ver que você sempre usa as mesmas coisas. Então, isso é saber escolher, né? Escolher qual armário você gostaria de ter, qual vida você gostaria de ter, o que você quer priorizar, o que você quer enxergar todo dia, né? E fazendo esse paralelo, outra coisa também que ele fala na questão de escolher, né? Pensar que tudo é importante. Parece que tudo você tem uma oportunidade. Ah, eu vou nessa reunião porque isso é importante. Eu vou nessa festa porque lá vai ter relacionamento. Às vezes, nesse tipo de ambiente que você vai, você não vai ter relacionamento nenhum. Você não vai conseguir fazer network nenhum. Não vai ter nenhum benefício essa conexão. É isso que ele fala. Se esforce em avaliar o que você vai escolher fazer, né? No segundo ponto, ele fala sobre eliminar. É a mesma coisa que ele fala na questão do paralelo com o armário, que ele cita isso durante boa parte do livro, fazendo esse paralelo. Elimina. Você não olha para uma roupa e fala assim, nossa, será que eu poderia usar isso aqui uma vez? Não. Há quanto tempo eu não uso essa roupa? Elimina a roupa.
Então ele fala sobre isso, ele te dá dicas, ele dá é, situações que você para você fazer com que você consiga eliminar da sua vida o que não está dando certo, né? Ó, eliminar tudo que não te leva para o caminho que você quer ir. Então, se você quer ter uma vida saudável, se você quer viver bem, se você quer ter uma velhice tranquila, ou que se você quer ter energia para fazer as coisas, você sabe que você não pode se alimentar de qualquer jeito, você sabe que você não pode ter uma vida sem exercício físico, sem cuidar de você. Então é isso que ele está falando, sobre você eliminar da sua vida o que não te leva para o lugar que você gostaria de ir e para a vida que você gostaria de ter, né? Ele fala, ó, para de pensar como posso fazer tudo isso. Escolha o problema que você quer focar esforços, né, em resolver. Então ele até fala, achei muito interessante, ele fala sobre você falar sim, né? Você fala sim para todo mundo e quando você fala sim, você está falando não para outras coisas. Que coisas são essas que você está falando não? Com certeza você está falando não quando você fala sim para a hora extra, sim para aquela reunião que não é produtiva, sim para trabalhar final de semana quando você poderia falar não e falar não, esse é o meu momento de eu estudar, de eu desfrutar da vida. Você tem que ter coragem para falar não, que nós vamos ver no ponto 3, né? Então ele fala muito sobre isso, sobre você escolher onde você vai escolher colocar foco na sua vida. Então, esse sim que você fala para sua vida, para você, para o que é importante para você, você vai falar não para outras coisas, mas a vida é uma escolha. Você vai falar sim para algumas coisas e não para outras. Depende do futuro que você quer ter. Então, isso influencia demais os sims e os nãos que você tem falado, né? Então, às vezes tem muita gente que fica doida na sexta-feira, né? 5 horas da tarde a pessoa já tá louca, doida para chegar às 5 horas da tarde na sexta-feira. Mas aí chega final de semana, você vai falar, você falou sim para muitas pessoas. Você falou sim para aquela festinha com os amigos que você não queria muito ir. Você falou sim para ir numa baladinha que você vai mais para agradar os outros do que você. E aí você começa a falar não para você. Não para às vezes você dormir até mais tarde, se você sempre acorda cedo e isso é importante para você, você fala não para isso. Você fala não para não ler um bom livro, você fala não para não sair com a pessoa que você ama, porque você lembre-se, não se esqueça, eu quero te dar uma dica de vida. Quando você estiver no aperto, quando você emocionalmente não estiver bem, estiver entristecido ou atravessando alguma dificuldade, seja emocional, financeira, as pessoas que estarão com você provavelmente são as pessoas que você mais tem falado não. É aqueles familiares que estão próximos, é aquele amigo muito chegado que sempre ele pode esperar porque você tem alguma coisa urgente para fazer para alguém, né? Que a gente vive fazendo coisa para outras pessoas. Então é isso que ele fala de eliminar, né? Você prestar atenção na sua vida, né? Quando dizemos para alguma coisa, estamos dizendo não para outras, né? Então, quando você diz sim para alguma coisa, está dizendo não para outras. Quais sims você está dizendo, né? E aqui ele fala do não, né? Você tem que buscar dar valor no que tem sentido para sua vida. Você tem que buscar dar valor no que dá sentido para sua vida. Então você tem que falar sim para o que faz sentido para você. Eu não estou falando assim, um chefe uma vez ou outra pede para você fazer uma reunião, ou pede para vocês se reunirem quase na hora de ir embora, quando você trabalha num lugar que tem horário. Gente, se programe o dia. Se você precisar fazer uma reunião, resolver sobre um assunto, resolve dentro do horário que você está no trabalho. Porque fora do horário de trabalho, você vai estar com a sua família, você vai estar se exercitando, cuidando de você, da sua mente, para que você esteja bem para trabalhar no outro dia. Então você não pode inverter a lógica disso, trabalhar o dia inteiro para fazer graça para alguém ou para mostrar que você é eficiente. Na verdade, se você não busca eficiência, se você não estuda conhecimento, você nunca vai ser eficiente em nada. Então você precisa se esforçar, estudar, ler sobre aquele tema, sobre onde você está inserido, o que que você precisa melhorar. Isso é o que as pessoas que te contratam esperam de você. Não é que você fique até depois mais tarde, depois do horário. Então você tem que saber falar não. Falar não é um ato de coragem, né? Seja inteligente nas próximas vezes que aparecer esse tanto de oportunidade para você. Avalie qual oportunidade você não quer perder.
porque nem tudo que aparece na sua vida é uma nova oportunidade ou uma boa oportunidade. Tem situações que você vai aceitar que elas vão te levar para um caminho ruim. Ela vai te levar para uma instabilidade no seu relacionamento, estabilidade profissional. Então, a todo momento você é convidada a fazer escolhas. Então, faça as melhores escolhas, mesmo porque não tem jeito de fazer tudo. Você vai ter que escolher o que fazer, né? Então, as pessoas que costumam querer fazer tudo a toda hora, primeiro que são medianas. Fazem mal tudo que faz, porque começa e não termina nada que faz. E segundo, que é um estresse danado. Então, escolha ser você uma pessoa inteligente, que faz boas escolhas. Então, o livro fala muito sobre isso, né? Inclusive, o livro ensina formas de você falar não de forma tranquila, agradável, educada. Fala até sobre a questão de responder e-mails, sobre dar resposta a todo tempo, sobre sair de situações que é para as pessoas e não para você, porque às vezes a pessoa te pede ajuda para uma coisa que ela deveria fazer. E ela te pede, como você tem capacidade e entendimento para fazer aquilo, você já aceita logo e faz. E fazendo isso, você não contribui em nada com essa pessoa. Porque, na verdade, você está incentivando ela a terceirizar as coisas que é obrigação dela, né? E o livro fala muito sobre atitude. Para você se tornar uma pessoa essencialista e focar no que é importante, você precisa ter atitude. Atitude para falar não, atitude para fazer boas escolhas, atitude para eliminar as coisas que estão te atrapalhando da sua vida. Você precisa de atitude. Só falar, eu sou uma pessoa que vou considerar coisas importantes, não ajuda nada. Você precisa ter atitude, você precisa tirar do papel e fazer, né? Então, a pessoa que é essencialista, ela gasta mais tempo analisando no que ela irá se envolver. A pessoa que não é essencialista vai aceitando tudo. Aí no meio do caminho ela tem que desfazer, ela tem que falar não, ela tem que voltar atrás de um acordo, porque ela não avaliou da forma como deveria, né? O livro também fala de bastantes técnicas que para te auxiliar a tomar as melhores decisões. Isso é muito importante. E ele dá técnicas objetivas. E eu já implementei algumas, funciona demais. E você está gostando desse conteúdo? Se você está gostando desse conteúdo, curta, compartilhe, encaminhe para aquele amigo que você acha que ele precisa desenvolver emocionalmente, ele precisa buscar mais eficiência no seu trabalho, né? Não é uma indireta, você está ajudando a pessoa, não é? Então você compartilha com seus familiares, curte, clica no sininho, para que a gente sempre esteja aqui compartilhando coisas novas, compartilhando transformação na sua vida, leituras de livro, te incentivando a ler, porque essa é uma resenha para que você leia, porque você precisa ler, né? O essencialismo é pensar, agir e viver de uma maneira que tenha uma maior realização possível, para que você viva uma vida de significado e com menos arrependimento. Porque se você começa a tomar um tanto de decisão sem pensar naquilo, você vai se arrepender com muita facilidade do que você faz, além de frustrar muitas pessoas que contaram com o que você falou que ia fazer, mas na verdade você não vai conseguir, porque você não consegue fazer tudo. E quem faz tudo acaba não fazendo nada, tá? Então, o essencialismo é a busca disciplinada por fazer menos e fazer certo, né? Com maior clareza, propósito e presença, você encontrará mais sentido na vida e muito mais alegria na vida e no viver. Então, é um livro fácil de ler, que tem muitos ensinamentos, tem uma leitura fácil, você consegue ir implementando essa leitura na sua vida e você vai alterando algumas práticas, poucas coisas que você vai alterando, vai te trazer mais sentido de vida e vai te dar uma sensação de que você está no caminho certo. Você vai chegar no final de vida do dia, vai correr, 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 fazer, porque a vida é uma correria mesmo, mas você vai chegar no final do dia e falar, nossa, minha vida valeu a pena, esse dia foi importante. Então, esse livro te dá uma noção muito clara do que a gente deve fazer, do que a gente deve buscar, tá bom? Essa é a dica de hoje. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, faça isso agora. Nós vamos trazer mais resenhas, mais conteúdo de informação, de transformação, para que você possa pensar, refletir e às vezes alterar o curso da sua vida, para que você tenha uma vida com mais propósito e mais significado, tá bom? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Gratidão se você veio até aqui. Deixe seu comentário, me conta. Você tem feito tudo para agradar todo mundo? Você fala sim para todo mundo? Me conta! Muda isso hoje, tá bom? Até o próximo vídeo. Até já!